para falar sobre a nova lei sancionada pelo prefeito Bruno Covas no último dia 15 de janeiro sobre a poda de árvores. A Folha Noroeste entrevista o engenheiro agrônomo Vicente Tunzi, da consultoria Ambiente Legal. Ele vai conversar com a gente, dando algumas explicações sobre como ele está enxergando, como os agrônomos, como a categoria, enxerga essa nova lei. Muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço, Cristina, pela oportunidade. Com 42 anos de profissão, como engenheiro agrônomo, como é que você recebeu essa nova lei da prefeitura, Vicente? No meu modo de ver, foi uma decisão correta. Abre uma oportunidade do município dividir a condução do processo de manejo arbóreo e condução das árvores que a cidade possui com os agrônomos, os técnicos que trabalham nesse setor. Isso deve resultar numa redução da demanda que hoje existe para dentro da prefeitura, por consequência, a morosidade na emissão dos laudos de autorização, e devemos ter um resultado melhor, tanto para o munícipe como para o poder público. Num primeiro momento, os munícipes ficaram um pouco perdidos, Será que agora eu posso contratar um agrônomo para fazer um laudo e remover aquela árvore que me dá algum problema numa calçada estreita? Eu posso contratar esse agrônomo, isso vai ser mais rápido para resolver o meu problema. Você sentiu isso também? Vocês também acharam que ficou um pouco perdida essa informação? No primeiro momento, olhando a lei simplesmente, ela criou uma certa dúvida quanto a como manejar as árvores na área interna do imóvel e na área externa, nas calçadas, de modo geral. Então, mas hoje em dia a gente já consegue ter uma ideia melhor de como proceder. Especificamente sobre a questão das árvores em calçada, por tudo que nós analisamos e temos conversado, ainda o manejo, a corte ou a poda, vai ficar por conta do poder público, da subprefeitura em que o imóvel está localizado. O que facilitou uma determinação ou uma decisão se aquela árvore vai ser mesmo cortada ou podada. Isso mediante a apresentação de um laudo de um engenheiro agrônomo, de um florestal ou de um biólogo. Então isso ajuda o técnico da subprefeitura a tomar uma decisão que, com a equipe própria da subprefeitura, adequada e habilitada para esse trabalho, ela vai fazer vai executar a demanda. Então, no nosso modo de ver, vai agilizar. E existe uma divisão de responsabilidade. O técnico da prefeitura vai ter um laudo de um engenheiro agrônomo, que se responsabiliza também por aquilo que está sendo proposto, Então, e vai ajudar ele a tomar uma decisão, esse técnico da subprefeitura. No aspecto dos exemplares arbóreos dentro da residência, no imóvel, aí fica mais ágil mesmo o procedimento, porque você pode, com o laudo do engenheiro agrônomo, florestal ou um biólogo, fazer uma solicitação de remoção ou de poda, ou apresentar um laudo e, com esse laudo, executar o serviço. Isso para dentro de casa. Isso para dentro de casa. Dentro do terreno da residência, Isso. A árvore que tiver em condições precárias. Isso, exatamente. Ou tiver prejudicando a fiação, ou então tiver num estado que a pessoa precisa mesmo removê-la, ela pode ser feito o laudo, emitido para a prefeitura, espera-se 10 dias a resposta da prefeitura e o engenheiro tem a capacidade, então, de remover aquele exemplar arbóreo, certo? Isso. O que nós estamos interpretando é que isso é para os casos emergenciais, uma retirada de uma árvore dentro do imóvel. Que ofereça perigo. Que ofereça perigo. Por exemplo, uma árvore que está morta. Ela pode tombar ou criar algum problema, um ramo dela seco, ou coisa assim.
Então é uma árvore que a gente considera que é uma solicitação emergencial. Ou está muito inclinada, ou se inclinou por causa de vento, ou está apoiando em algum bem do Muro, proprietário, né? muro, Pode ser. fachada. Então, esse é um caso que, com um laudo agronômico, né, É possível fazer possível fazer. Então, a responsabilidade é de quem deu o laudo, evidentemente, dizendo que aquele é um caso emergencial. E, com base nesse laudo, apresenta-se para a prefeitura em 10 dias, se tiver possibilidade de esperar os 10 dias, se não houver nenhuma oposição da subprefeitura, pode ser feita a retirada, sempre sendo acompanhada por um técnico, uma empresa que seja suportada por um técnico, porque depois tem que se fazer acompanhamento, fazer laudo de realização do trabalho, e se for cortar essa árvore, necessariamente cortar, vai ter que ser feito um plantio de uma árvore. Uma reposição. Uma reposição de uma muda no local que essa árvore foi retirada. E isso tem que ser acompanhado de um relatório de plantio com recolhimento de ART, sempre de responsabilidade técnica. Então, por isso que é importante, facilitou nesse aspecto, mas o acompanhamento técnico é necessário. A responsabilidade toda recai sobre o agrônomo, né? Sim. Aquele laudo, inclusive ele vai receber uma multa se tiver infração, uma multa por volta aí de R$800, né? A partir de agora, a responsabilidade é dividida mesmo. Na área interna é do técnico. Então, o técnico e o proprietário respondem por aquela ação. Eles podem tomar uma ação, mas se aquela ação foi indevida ou foi uma análise técnica equivocada, poderemos ter sanções aí que acarretem em cima do técnico e do proprietário. A grande questão ficou na calçada, né? Quer dizer, na verdade as pessoas achavam que para fazer a remoção ou a poda bastava o laudo contratado pelo agrônomo. Não, na verdade o laudo ele vai dar rapidez, ele vai dar agilidade para que a prefeitura possa tomar conhecimento do problema e resolvê-la dentro do prazo estipulado. É isso mesmo. As árvores presentes na calçada ou em praça é do poder público. Sim. Só eles podem manejar, podar ou cortar. O que facilitou agora é que um laudo agronômico vai ter peso na decisão. Então, a prefeitura, o poder público, vai se utilizar de um laudo de um técnico para a tomada de decisão. Então, isso ajuda, porque antigamente toda essa responsabilidade ficava por conta do engenheiro agrônomo da prefeitura, da subprefeitura no caso. Agora não. Então, ele vai poder contar com uma rede de profissionais para ter esse olhar clínico, podemos chamar assim. E com base nesse material, ele vai poder tomar a decisão dele em escritório. Então isso auxilia a tomada de decisão. Então hoje ele vai poder contar com esse público. E é um laudo autodeclaratório, a prefeitura está preparando também uma forma eletrônica de emitir esse laudo. Você acha que isso vai também ser muito facilitado, né? Porque você pode fazer pela internet e tal. Tende a agilizar. É uma metodologia que todos já estamos utilizando hoje em dia, né? O nosso celular hoje já é uma ferramenta de trabalho e eu acho que vai acelerar muito e o procedimento vai ser mais fácil de acompanhar, inclusive. Então a gente de casa vai poder acompanhar os procedimentos, os tempos, né? Eu acho que vai facilitar bastante. Nós não temos ainda isso aí na mão para a gente poder fazer uma avaliação exata, mas pelas experiências que eu tenho em outras áreas, isso tem ajudado. Vicente, e com relação a valores? Por exemplo, quanto se cobraria para fazer uma poda em calçada, para fazer uma poda em calçada não, porque é a prefeitura. Não é possível. Mas o laudo para uma árvore que está no espaço público, por exemplo. Olha, isso... Depende, tem uma tabela? Não existe tabela, isso vai de cada profissional que põe valor no seu produto, né, no seu trabalho. Nós temos que fazer um recolhimento de uma ART, então já tem um custo por conta da ART, que já começa, que é necessário num laudo desse.
Depois tem a demanda do técnico. E o relatório não é o relatório padrão. Você não produz relatórios antes de você ter o fato. Então, vai depender da complexidade de cada caso. Mas, olha, pela experiência que eu tenho dos casos anteriores, que muitas vezes a gente emite laudos, pode variar aí de talvez R$500 a R$1.000, alguma coisa nessa faixa. Tem a questão dos bairros também? Olha, eu acredito que isso também tem a ver com o mercado. O serviço é feito de acordo com o público que você trabalha, né? Então, eu imagino que possa ter variações de bairro para bairro, mas eu acredito que vai ficar nessa faixa. Nossos agradecimentos, então, ao Vicente Tunzi, da empresa Ambiente Legal, que trabalha com licenciamento ambiental e também com manejo arbóreo. Obrigada pela sua presença aqui na Folha Noroeste. Eu que agradeço, Cristina.